Olá, eu sou Adriano Moneta, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, em conjunto com a ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, que distribui este nosso conteúdo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a importância do município na gestão da segurança pública. E para falar sobre este assunto, os nossos convidados são Gustavo Reis, prefeito do município de Jaguariúna; Reni Ozzy Cuquier, secretário adjunto de Segurança Urbana de São Paulo; Juliana Ribeiro, delegada de polícia e diretora do Sindipesp; Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp e nossa anfitriã, para quem agora eu passo a palavra. Doutora. É uma grande satisfação, é uma grande honra tê-los aqui no bate-papo. Secretário Reni, prefeito Gustavo, doutora Juliana, e tenho certeza que o programa de hoje será extremamente importante para informar a população a respeito do assunto tão em pauta, segurança pública. Muito bem. O artigo 144 da nossa Constituição estabelece que é da incumbência dos estados a gestão da segurança pública do cidadão. Mas, em razão do tema do nosso programa e da presença de vocês, aliás, é a primeira vez que a gente tem um prefeito aqui, é a primeira vez que a gente tem um secretário municipal aqui, é um programa que promete uma discussão bastante boa. Eu queria perguntar aos senhores e às senhoras, primeiramente, o tema do programa. Na opinião de vocês, qual é a importância do município diante desse quadro, dessa realidade em que o país vive hoje e da sua lei, na gestão da segurança pública? Prefeito, o senhor começa. Primeiro, um prazer, quero agradecer a doutora Raquel, presidente do sindicato, Adriano, doutor Reni, doutora Juliana, pela oportunidade de estarmos conjunto aqui hoje debatendo esse tema tão importante que é a segurança pública. De fato, a Constituição, no artigo 144, preceitua que é um dever do Estado. Porém, na prática, isso não acontece. O município acaba suprindo essa ausência do Estado, muitas das vezes, com a criação da sua guarda municipal. E a guarda municipal acaba fazendo um papel que originariamente seria de apenas preservação do patrimônio histórico do município, patrimônio público do município, e acaba fazendo um papel de polícia até ostensiva. Hoje, com a mudança da Constituição, a guarda tem essa função e no município tenta-se atuar com a guarda municipal, juntamente com a polícia civil e com a polícia militar, de maneira conjunta. Evidentemente que nós temos as deficiências do Estado. A própria prefeitura supre a ausência do Estado na delegacia de polícia, ajudando a polícia militar, mas se não houver um papel de integração com o município, nós não conseguimos combater a criminalidade. Então, a criação desse corpo, juntamente com o CONSEG, que tem a participação da sociedade, juntamente com o Plano Municipal de Segurança Pública, dá uma maior musculatura para combater a bandidagem. Então, é isso que nós implementamos no nosso município, inclusive com uma polícia mais ostensiva, que foi a criação da ROMU, que é uma ronda mais ostensiva, e dessa maneira a gente consegue suprir. Então nós temos, para ter uma ideia, em Jaguariúna, 80 homens que fazem parte da Guarda Municipal. Até então não existia Guarda Municipal, né? A criação da Guarda Municipal é, de uma certa forma, recente, vem aí próximo dos anos 2000, né? Tem pouco mais, talvez de 2 décadas, né? E ela era facultativa, a criação, ou todo município tinha que ter? Não, é facultativa, até porque municípios que não têm condição financeira de criar sua própria guarda municipal não o fazem. Então, isso acaba também sendo um privilégio daqueles municípios que têm mais recursos e acabam fazendo um investimento que não deveria ser papel deles. Esse dinheiro até seria muito melhor utilizado se o município conseguisse investi-lo na educação, na saúde. Mas com a deficiência do Estado na parte da segurança pública, os municípios são obrigados a fazer um investimento, até porque acaba sendo um dos temas principais dentro do cotidiano do município a questão da segurança. E ainda mais com o avanço e o crescimento, muitas vezes desordenado dos municípios, com o desemprego presente, acaba afligindo os moradores de bem, a essa desigualdade social em que o Brasil vive, que de fato é um abismo social daqueles que têm muitos e daqueles que têm poucos. Secretário, o senhor que além de secretário adjunto de Segurança Urbana da capital é também cientista político, sociólogo, o senhor concorda com o prefeito? Claro, acho que o prefeito toca em alguns pontos bastante importantes, né? E uma coisa que a gente costuma, às vezes passa desapercebido, é que nós vivemos no município.
A nossa vida se dá dentro da cidade. Ali é que são os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. A ideia de Estado ou de federação são quase que teóricas, né, para a nossa vida do dia a dia. Você acorda, cai no buraco de manhã na rua da sua casa, ou no caminho para o seu trabalho. Você é assaltado naquela cidade. Então, a ideia de você localizar ou trabalhar esses problemas na localidade é muito importante, porque é ali que as pessoas se deparam com os problemas diariamente. Então, a gente precisa criar mecanismos para que o município participe mais ativamente disso. As guardas são uma ferramenta, eu acho que o prefeito coloca muito bem a questão da integração, e eu sinto falta disso. Acho que os GGIs, né, que são os gabinetes aí de gestão integrada, muitas vezes eles têm a estrutura institucional, mas não estão funcionando, atuando da forma que poderiam. Eu ainda vejo um papel para a guarda maior, porque se a gente pensar a polícia como um todo no Estado, ela pode ter ações estratégicas, mas ela precisa ter alguém que está ali direcionado em cada lugar, cuidando do problema. Então, um pouco do que a gente estava conversando aqui antes, né, que a Raquel mencionou, que é a ideia da municipalização da polícia. Eu acho que esse tema é muito importante. Eu acho que tem um outro lado também, que o município ele contribui na prevenção e lidar com o problema da criminalidade. Quando a gente pensa em crime, nós temos o quê? O autor, a vítima e o ambiente. Então, quando a gente fala de ambiente, quem que é o responsável pelo ambiente? O município. Então, tem uma série de ações que não são necessariamente só direcionadas à segurança, mas de zeladoria, iluminação e uma série de outras coisas que elas cuidam do ambiente. Ambientes degradados, nós sabemos, por exemplo, que você tem um impacto direto no crime. A teoria das janelas quebradas, né, famosa. Então, aquele ambiente que está destruído, ele é um indutor ao crime. Então, o município ele tem muito a contribuir. Eu acho que nós temos que pensar isso de muitas maneiras e de uma forma mais integrada e institucionalizada. Isso não pode ser só a iniciativa de algum, mas tem que ter uma política nacional que enxergue essa relação. Falando em segurança pública e município, eu vejo que é uma forma de coadunarmos com o Estado democrático de direito. A própria origem das guardas, das polícias municipais, das guardas municipais, é uma origem civil, não militar. E as guardas municipais também são inseridas naquele ambiente em que, muitas vezes, quem faz parte dessas corporações nasceu, cresceu e faz parte daquele município. Ou seja, conhece muito bem os problemas pontuais da sua cidade, dos seus bairros. E, muitas vezes, esse policiamento ostensivo e preventivo do município é muito mais eficaz quando feitos por aqueles que lá integram. As polícias militares que fazem parte, elas fazem parte de todo o Estado. E o Estado, ele tem realidades diversas, realidades contrastantes, que muitas vezes aquele plano de segurança não serve para determinados municípios. Há necessidade de planos específicos para cada município. Ultimamente, nós temos visto muitas explosões de caixas eletrônicos em cidades pequenas dos municípios, crimes que antigamente só eram vistos em metrópoles. Então, há necessidade, sim, de valorizarmos as guardas municipais, principalmente naquele trabalho de auxílio, e não só de auxílio, mas em trabalho conjunto com a Polícia Judiciária. A investigação, o trabalho da Polícia Judiciária, que é um trabalho de investigação, auxiliado também pelo policiamento ostensivo e preventivo, pode ser extremamente eficaz e pontual nos municípios. O prefeito falou de forma muito real. O governo, por exemplo, a Polícia Civil, ela tem um déficit de quase 14 mil policiais no estado de São Paulo, e muitas vezes até servidores municipais são emprestados para trabalhar na Polícia Civil, são emprestados para trabalhar nas delegacias. E tendo os prefeitos, já que há esse investimento na segurança pelas prefeituras, o porquê não também os municípios em conjunto com as polícias civis, já trabalhando, coadunando, de acordo com esse intuito, com esse fim, que é combater a criminalidade local.
As recentes alterações que tivemos a respeito das possibilidades de atuação das guardas municipais, na verdade, elas só formalizaram algo que já vinha ocorrendo há muito tempo, né? Principalmente aqui em São Paulo, que nós temos bairros específicos onde a guarda municipal tem uma atuação primordial. Eu cito, por exemplo, o Pari. O que seria do Pari e da Feira da Madrugada se não fosse a GCM atuando, fazendo o trabalho de combate à criminalidade, sim, né? Devemos dizer, muito mais a presença da GCM que atua nesse momento de prevenção e de combate à criminalidade do que o patrulhamento da Polícia Militar, né? E isso já faz muito tempo que acontece, né? E outros bairros também, que nós temos outros bairros de comércios populares, em que a atuação da GCM sempre foi fundamental. E o município adotou essa tarefa como sendo sua, inclusive firmou parcerias com a Polícia Militar para organizar as operações delegadas, que traziam os policiais para trabalhar naqueles cinturões necessários nos seus horários de folga. Houve uma forma de compartilhar a responsabilidade entre os dois entes nesses locais pontuais onde havia uma imensa concentração de população e, consequentemente, um aumento de criminalidade, dos pequenos crimes patrimoniais, né? Então, essa possibilidade maior de atuação que foi expressa nas recentes alterações legislativas, ela está trazendo um amparo legal para aquilo que já acontecia, né? E não é de hoje que nós que estamos trabalhando dentro das delegacias vemos o quanto que a GCM apresenta de ocorrências, né? Não no trabalho preventivo, que também é a sua função, mas no trabalho repressivo, né? Levando as partes envolvidas em crimes patrimoniais ou em crimes de outros tipos de crime de intolerâncias e tudo mais, apresentando as ocorrências para que sejam deliberadas e investigadas posteriormente pela Polícia Civil. E só para complementar, não só essas atribuições, como atribuições de trânsito, pode ser sim uma atribuição das guardas municipais. De trânsito. Atribuições também de meio ambiente. Também a guarda municipal, ela pode ser encarregada, ela pode ter essa atribuição. Então, é muito importante porque as guardas municipais, integrantes dos municípios, conhecem muito a fundo aquela comunidade em que eles estão inseridos. Por que será que aqui no Brasil adotou-se esse modelo de uma segurança pública estadualizada e não, como em países de origem anglo-saxônica, uma segurança pública municipalizada? Por que será? Acho que tem um elemento da história do Brasil, né? Centralizada e sempre com muita força para a autoridade central, as autoridades acima. Nós temos pouca autonomia, isso é uma coisa cultural, que vão desde da criação das nossas instituições políticas até todas as outras de serviço. Então, brasileiro, né, isso é um pouco das discussões mais amplas que nós estamos passando agora, até de reforma política, o voto distrital, enfim, você localizar e trazer as pessoas para se engajarem e participarem do problema é uma coisa que está distante. Sempre tem aquela entidade maior que é o governo, é o Estado lá longe, e ele é o responsável. E eu acho que isso, num país do tamanho do Brasil, não dá, não tem como mais, é impossível. Nosso modelo de segurança, ele precisa ser revisado, a gente precisa debater ele, precisamos falar disso, de polícia municipal, precisamos falar de alteração dos poderes. Acho que o prefeito colocou uma coisa que eu quero voltar, que é importante, que é a questão do orçamento, do dinheiro. E óbvio que os municípios não têm, mas aí é o papel da federação de distribuir esse dinheiro, né? Se nós temos uma crise de segurança pública, então por que não repassar uma parte desse dinheiro para os municípios, direcionada já para a segurança, e aí para contratar guarda municipal, ou até em auxílio ou em coordenação com a Polícia Civil, expandir a atuação da Polícia Civil. Mas acho que nós vamos ter um problema de orçamento, os municípios não vão ter condições, não adianta a gente só dizer, vamos municipalizar a segurança pública. Se não tiver recursos, não vai dar certo. Então a gente precisa trazer recursos de algum lugar. E os recursos federais podem ajudar nisso, mas dando o poder de delegar e decidir o que fazer para cada município. Não, mas eu acho que o que o secretário Reni coloca com muita propriedade, de fato acontece. Quer dizer, a origem da sua pergunta, Adriano,
é justamente essa. Quer dizer, o Brasil, dentro dessa centralização, dessa concentração de poder e dentro desse regime que a gente vive de presidencialismo, onde a concentração de poder é muito grande no presidente da República, no governador do estado, faz com que essa distribuição seja totalmente desigual. O município, como bem o secretário colocou, é onde a gente vive. Só que a arrecadação toda que nós temos no município, ela fica em 85% fora do município. Diferentemente da distribuição da Alemanha, por exemplo, que é 1/3 para o município, 1/3 para o estado e 1/3 para a União, quer dizer, o município fica com 33%. No Brasil, o município fica apenas com 15% da arrecadação que ele tem. E aí o prefeito tem que sair do seu município, pegar o avião, ir até para Brasília, pega o chapéu e o pires na mão, para ficar mendigando, perdendo o seu tempo. Já várias vezes. Ficar lá clamando por orçamento que está lá em Brasília. Então, e essa distribuição que não é igual faz com que o município sofra as consequências disso. Perda de tempo do prefeito, boa articulação política, porque ele tem que ter para conseguir o recurso, uma instabilidade política, porque ao mudar os partidos, eventualmente você pode conseguir ou não pode conseguir, e a gente perde a nossa forma de administrar, que seria muito mais direta, porque a gente vive de fato no município. Nos Estados Unidos, a polícia é municipal. Sim. Então, tem ali o comando, tem a força política da polícia, e você consegue gerir e administrar de maneira muito mais eficaz, trazendo muito mais resultados, na medida que você consegue atuar na ponta, na frente. Então, infelizmente, o Brasil, que foi lá atrás colonizado dessa forma, criar sempre dificuldade com cartórios. Nos Estados Unidos você compra uma casa, você não precisa ir no cartório, faz um contrato com o comprador da casa, registra na prefeitura e acabou. Aqui não, aqui você cria dificuldade, tem que ir no cartório, pagar taxa. São culturas extremamente diferentes. Né? O primeiro bloco já está terminando, eu vou encerrar, a gente volta daqui a pouco. Esse é o programa Segurança Pública em Debate e estamos conversando hoje a respeito da importância do município na gestão da segurança pública. Final do primeiro bloco agora, segundo bloco já já. Segurança Pública em Debate, um programa do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Este é o segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito da importância do município na gestão da segurança pública. Como sempre faço em nossos programas, vou reapresentar os convidados. Nós temos o prazer de receber aqui hoje o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, o secretário adjunto de Segurança Urbana de São Paulo, Reni Ozzi Cuquier, a delegada de polícia e diretora do Sindipesp, Juliana Ribeiro, e a nossa anfitriã, a presidente do Sindipesp, a delegada Raquel Kobashi Galinatti. Queria começar o segundo bloco com vocês falando o seguinte: a gente falou bastante da Guarda Municipal no bloco passado e queria que vocês agora falassem um pouco de que outros meios poderiam ser utilizados pela gestão municipal para intervir na segurança pública de forma positiva. Quem deseja começar? O secretário, o prefeito, as doutoras? Eu posso iniciar lembrando dos CONSEGs, né, que são os órgãos em que se junta o município, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a comunidade para tratar dos assuntos de segurança de forma localizada. Né? E a atuação das guardas municipais e das prefeituras nos CONSEGs é de extrema importância. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram oportunidade de ir às reuniões dos CONSEGs, e a quantidade de demandas que a população apresenta para o município acaba sendo muito maior do que as demandas específicas de segurança para cada polícia estadual, por exemplo. Né? E são, sim, assuntos que, como já foi mencionado aqui, acabam interferindo na segurança pela questão do ambiente. Então, a gente tem discussões a respeito da
iluminação pública, ou da questão das praças e logradouros, né, de conservação, temos os problemas de ocupação irregular do solo e que acabam afetando direto ou indiretamente a área da segurança, ou pela questão ambiental ou por conta dos conflitos que decorrem daquelas situações que o município tem a responsabilidade de atuar. Se a gente for conversar sobre a ocupação irregular do solo, aquilo que se desdobra daqueles conflitos que existem ali entre as famílias, entre os vizinhos, né, a entrada do tráfico ou não nesses específicos locais, então tem um desdobramento e são locais de responsabilidade municipal, né? E esses assuntos eles repercutem muito no Conseg e é muito interessante porque são espaços em que a gente vê que o município dá resposta de forma rápida, né? Então, nós temos reuniões mensais nos Consegs, as pessoas apresentam as demandas e os gestores, no mês seguinte ou até antes, já entram em contato com o presidente do Conseg ou com o demandante para apresentar aquilo que foi feito pelo gestor, né? Ou que não conseguiu por determinado motivo, ou que solucionou a demanda. Então, são espaços muito importantes e que, além do município trazer o seu papel, né, como ente, ele também se aproxima da população e atua na área da segurança dessa forma, direta e indireta. Os Consegs seriam como se fosse um lugar onde a população pode falar diretamente com o gestor de forma rápida. Isso, os Consegs são conselhos comunitários de segurança. Lá se junta o delegado titular daquele distrito, o comandante da Polícia Militar, o comandante da Guarda, né, da GCM, um representante da subprefeitura, junto com qualquer pessoa que mora no bairro, para tratar de assuntos relacionados à segurança, pensando segurança de forma ampla, não na parte estrita de combate à criminalidade, mas dentro da visão que foi dita, na parte de prevenção, em que você discute amplamente todos os fatores que interferem no desdobramento das relações sociais mais violentas, né? O Conseg é uma particularidade da capital ou tem também cidades do interior, prefeito? Em Jaguariúna tem conselho de segurança? Tem, consegue sim. A doutora Juliana foi muito feliz na sua abordagem, porque de fato a gente consegue pegar a especificidade, o problema local daquele bairro, juntamente com os moradores, os representantes da Polícia Civil, no caso da doutora Juliana também, a nossa delegada, o tenente, comandante da Polícia Militar e a Guarda Municipal. Então é interessante porque todos fazem o debate e dentro do debate dos problemas pontuais daquele bairro são tiradas soluções e ações em cima daquele problema. E de fato isso acaba tendo uma integração e um retrato da realidade do que está acontecendo na cidade, no bairro. E aí você tem uma ação muito mais pontual para poder resolver. Eu vou dar um exemplo. Então nós tínhamos lá um bairro que havia uma preocupação dos moradores que no final do ano, no Réveillon, tivesse o uso de drogas, um bairro bonito da cidade, no topo, onde houvesse uma concentração de pessoas para consumir drogas e poder ficar admirando a vista bonita da cidade. Então os moradores daquele bairro fizeram uma reunião conosco, dessa eu participei, e vi que nós tínhamos que tomar alguma atitude para evitar que todos aqueles usuários de droga fossem chegar ao topo da cidade para poder estar lá. Então foi formada uma barreira, uma ação conjunta da Polícia Militar, a Guarda Municipal, e aí nós tivemos uma ação que evitamos a concentração. No Réveillon passado. No Réveillon passado. Eu sei, eu estava lá. Ah, você estava lá. Então você sabe. Então você avisaram, olha, tá tudo parado de blitz, a cidade inteira. Eu falei, mas pelo amor de Deus, a polícia trabalha no Réveillon aqui em Jaguariúna, não é possível. Então está explicado, prefeito, a culpa é do senhor. E não teve problema com os moradores. O único problema é que os moradores tiveram que subir a pé. E justamente a história foi essa, de que os moradores do bairro lá, não me lembro o nome, né? Colina do Castelo. Se reuniram e pediram para a polícia parar, porque senão ia ser uma baderna geral lá na passagem. Exatamente. E apenas complementando, quais outras ações, né? O secretário Reni colocou com muita propriedade que o ambiente acaba sendo o fator preponderante para a pessoa eventualmente ir para o crime ou não, e aí tem várias ações que a municipalidade pode atuar, desde de lâmpadas quebradas a ambientes mais escuros, mas também a questão social ela é fundamental dentro desse contexto. A função social de você não deixar o adolescente, a jovem que mora na periferia, no ócio.
Porque se ela estiver no ócio, o traficante que mora naquele bairro vai utilizar o menor para vender a droga. Então, se você cria ali no parque que existe no próprio local de residência dela, atividades, como por exemplo, no nosso município foi criada a Escola das Artes, que existe atividades de dança, atividades de pintura, de balé, de canto, uma série de ações em que ela pode ir para as artes. Já a Secretaria de Esportes mobiliza ali um projeto chamado Projeto Campeões, em que existe a escolinha de futebol, a escolinha de basquete, a escolinha de luta. Então você dá alternativa para a criança no contraturno escolar poder ter uma atividade ou cultural ou esportiva e ocupar aquele espaço de tempo. Porque a mãe que não tem o que comer dentro de casa, chega o traficante e fala, olha, eu vou dar tanto para o teu filho para fazer isso. Se ela não tiver um pouco de formação ou não tiver outras opções para a criança poder se desenvolver, a criança acaba, com a própria anuência do pai ou da mãe, fazendo serviço de olheiro ou de venda da droga em determinados bairros. Então, é fundamental a participação do município, da prefeitura, para poder dar alternativas às crianças para que elas possam ter um encaminhamento melhor do que ficar no ócio e a deriva dos traficantes. E é muito interessante, eu sei que o prefeito ganhou um prêmio na antiga gestão como reduziu como menor índice de mortalidade infantil o município. E é isso que nós esperamos dos gestores, essa preocupação ampla, interligada entre vários setores e principalmente no que tange a segurança pública, que é o pilar dos direitos sociais. Mesmo não sendo uma responsabilidade constitucional direta do município, há necessidade sim de uma complexidade de análise de fatores para o qual ocorre o crime, para o porquê ocorre o crime. E que sabemos que o crime, nós não podemos falar somente qual se o fator seria econômico, social ou ambiental que fomenta o crime. Então é uma complexidade em que um gestor de excelência tem a obrigação e quando tem essa obrigação, pois é eleito pelo povo, age e sai no mundo das ideias e coloca na prática essa situação. Então é muito gratificante escutar isso de um gestor e de um secretário, de um gestor de um município, de um prefeito e de um secretário de uma cidade tão importante como São Paulo, a responsabilidade social, sobretudo, e moral no que tange à população, à sociedade. Eu acho que, complementando o que o Gustavo e a Juliana falaram, a própria Raquel aqui, que está corretíssimo, eu acho que esse mesmo é um caminho do município. Vou contar um pouco de uma experiência que nós tivemos aqui em São Paulo que acredito que está fazendo bastante a diferença. Quando nós chegamos na cidade, descobrimos que nós tínhamos 75 câmeras de segurança em São Paulo. Essas câmeras custavam R$320 mil por mês. Imagina uma cidade do tamanho de São Paulo com 75 câmeras. Um absurdo. Fui olhar e investigar as outras cidades ali, né? Nós fomos olhar as outras cidades do mundo. Nova York são 17 mil câmeras. Londres são 500 mil câmeras. Pequim, 450 mil câmeras. E aí o interessante que nós descobrimos, né? São Paulo 75. 75, 75. Não é 75 mil. 75 câmeras. A um custo de R$320 mil por mês. Ao longo de vários anos se gastou mais de 20 milhões com câmeras. Com apenas 75 câmeras. Descobrimos que em Nova York, 2/3 das câmeras são privadas e não públicas. E aí surgiu a ideia, né? O secretário e eu sentamos e nós construímos uma plataforma que se chama City Câmeras, e é onde nós conectamos as câmeras privadas da cidade. Então, as câmeras dos moradores, dos comércios, dos shoppings, da cidade inteira. Faz 6 meses que a plataforma está no ar, nós não renovamos aquele contrato de 75 câmeras, pulamos de 0 para 1.100 câmeras. Hoje nós temos 1.100 câmeras. A que custo? Zero. Custo zero. Porque as câmeras não são nossas, as câmeras são privadas, são das pessoas. Tem gente que diz que São Paulo tem 1 milhão de câmeras. Imagina se nós conseguíssemos conectar 10% dessas câmeras, nós vamos para 100 mil câmeras. E quem é que assiste essas imagens? Essa é a parte mais interessante de uma ferramenta de segurança que ajuda e faz os órgãos de segurança todos trabalharem em conjunto. Polícia Militar, Polícia Civil, a Guarda e a Prefeitura Regional, todos acessam as imagens. Elas estão distribuídas por regiões, então o nosso mapa de câmeras está dividido de acordo com os DPs, inclusive. E eu tenho recebido relatos e visitas de delegados que chegam para mim e falam: Reni, minha vida mudou.
Eu passo grande parte do meu tempo correndo atrás de evidência, batendo na porta da casa da pessoa. Olha, você tem imagem, sua câmera gravou, eu tô vendo que você tem uma câmera aqui. Quando você consegue, a câmera grava. Aí você pega o DVR, você leva o DVR para o meu DVR, o delegado me contando isso. É outra configuração, não funciona, cara. Aí ele fala, eu perco a maior parte do meu tempo fazendo isso. Agora ele, do celular dele, tem um aplicativo, ele acessa todas as câmeras da região que estão ligadas. Isso está gravado por 7 dias na nuvem, ele pode baixar a qualquer momento e olhar aquilo a toda hora. Outro exemplo interessante que o delegado me contou, que eu também fiquei surpreso e achei muito legal. Falou, eu peço para o investigador ir lá às 3 da manhã, naquele bar, verificar. Eu não sei se ele foi lá às 3 da manhã. Eu não tenho como ir lá às 3 da manhã. Agora eu simplesmente volto na imagem e vejo. 3 da manhã. Ele foi lá ou não foi? Então, esse é um pouco do efeito do City Cameras. Nossa meta são 10 mil câmeras. Estamos recebendo visita de várias outras cidades, pequenos municípios e grandes, todos interessados na plataforma, porque ela tem custo zero, ela otimiza uma tecnologia que já existe na cidade, ela traz um pouco do que a Juliana comentou, que é essa participação, convocar as pessoas, trazer a comunidade, que é a lógica do Consegue. Eu tenho visitado muitos Consegues para explicar o projeto do City Cameras e convencer as pessoas a se conectarem. E as pessoas estão se conectando massivamente. Nós estamos assinando com associação de shopping center, de hospital, postos de gasolina. Estamos criando uma rede no atacado e no varejo, visitando cada Consegue, falando com os moradores e com os condomínios. Então, é um case inteligente, de sucesso, que dá ferramentas de trabalho para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a Guarda e até para a zeladoria da cidade. Ele não tem custado e convoca todo mundo para participar do problema. Então, acho que literalmente é um projeto ganha-ganha. Estamos muito contentes. Eu acho que esse é um papel do município. O Estado ele tem um projeto, um sistema eletrônico de vigilância, o Detecta, de um outro porte, de uma outra estrutura, muito mais complexo, mas a complexidade faz ser mais lento e mais difícil. Jamais vai poder chegar para cada morador e falar, conecte a câmera da sua casa. O City Cameras faz isso e nós estamos ligados ao Detecta. Então, acho que esse é um convencimento público. Ligados ao Detecta. É convencimento, existe um pequeno custo, porque para isso poder acontecer nós precisamos da tecnologia. A tecnologia em vez de eu ter um DVR em casa, eu conecto nas nuvens. A minha imagem fica gravada e armazenada na nuvem. Então eu preciso contratar uma empresa de armazenamento de nuvem que eu pago para essa empresa por 7 dias. Isso é um custo baixo, né? Mas se você botar... Como é que a cidade pega o sinal daquela câmera, daquele morador, sei lá, do bairro do Morumbi, por exemplo, e traz para... Porque a imagem dele está sendo armazenada na nuvem. Ah, entendi. De ela lá já sobe e aí a empresa pega que jogou na nuvem, ou que armazenou, ela libera o sinal para nós. Então, ao invés de eu ter câmeras na cidade de São Paulo, eu tenho imagens. Entendi. E é isso que nós precisamos ter. E faz muito mais sentido, porque o que adianta você ter na porta da sua casa uma câmera que fica para você? O que importa é que essa câmera, que as polícias, os órgãos de segurança possam acessar essa imagem, ou até a prefeitura para fazer zeladoria. Então, acho que o projeto é bem robusto e bem interessante. E modelos como esse, tem muitas coisas que possam ser feitas, inclusive replicar o City Cameras no Brasil inteiro. O City Cameras é uma ideia daqui, da capital? Nasceu aqui na prefeitura, o secretário, nós, o time todo sentamos, elaboramos isso, estudamos o que tem lá fora. Nova York, 2/3 das câmeras não são públicas. Imagina se o Estado, com todas as limitações de orçamento que a gente estava comentando aqui, tiver que instalar câmera e manter essas câmeras. Não, jamais a gente teria isso. Não vamos chegar nunca. Agora nós pulamos de 0 para 1.100 em 6 meses, e a nossa meta é 10 mil, e estamos conversando com a FEBRABAN, e aí são algumas milhares de agências bancárias no estado, na cidade. Vamos colocar 3 câmeras ou 4 câmeras para fora em cada uma delas. Pronto, já estamos falando de mais 20 mil câmeras. É muito interessante isso. E daí a gente fala também redução do próprio... Já acabou Pode o continuar, primeiro? doutora, não. Mas rapidinho, o segundo bloco já está terminando. Eu volto com a senhora no comecinho do terceiro bloco. Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, está falando hoje sobre a importância do município na gestão da segurança pública. Este é o final do segundo bloco. Terceiro bloco já, não saia daí.
Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Este é o terceiro e último bloco do programa de hoje, em que estamos debatendo a importância do município na gestão da segurança pública. De forma muito mal educada, no final do bloco passado, eu interrompi a fala da nossa anfitriã, a doutora Raquel. Por favor, doutora. Mas era só uma observação que é extremamente interessante, pois causa impacto diretamente também na economia, pelo fato do custo ser zero, coibir também práticas de furtos, etc. Então, a economia também, que muitas vezes o custo Brasil é em cima desses furtos que não temos como fiscalizar, porque não estamos onipresentes o tempo todo, mesmo no policiamento preventivo ostensivo, e essas câmeras que já existentes, o particular também contribuindo para a segurança pública, causa um impacto extremamente positivo na economia. Então, absolutamente, na economia, e assim, a lógica do projeto é interessante, né? Você deixar câmeras que estão ali subutilizadas e conectá-la com os órgãos responsáveis que vão ter o efeito. E tem um impacto preventivo também. Isso é importante, porque quando você instala a câmera, você coloca uma placa do City Câmeras. E essa placa está comunicando que você está dentro de um projeto inibitório. Então esse é o papel de inibição. Você engaja todos os moradores. O que nós queremos agora é que cada um pegue o seu celular, entre no aplicativo e fique olhando. A gente já passa o dia inteiro no celular, vamos começar a olhar a porta da nossa casa, a rua, todas as câmeras que estão ligadas em conjunto. Então tem o aplicativo do City Câmeras, aliás, todo mundo pode baixar ele, City Câmeras, nas lojas virtuais aí. E você tem algumas imagens, algumas câmeras que são liberadas, áreas de grande movimentação como a Paulista. Se não, você só vê a sua, ou a do seu bairro, ou a do seu condomínio, daqueles que combinaram de liberar as imagens para que os outros possam ver. Como é que é lá em Jaguariúna, prefeito? Tem algum tipo de sistema de monitoramento geral também ou não? Tem, nós temos as câmeras de monitoramento na cidade, e essa ideia que o secretário coloca é bastante interessante, porque de fato o número de câmeras dos moradores, do comércio, é infinitamente maior do que o potencial que a prefeitura tem para poder captar as imagens. Então isso tem uma economicidade, uma produtividade acima da média que a gente pode utilizar. Eu acho é muito importante. Existiram alguns crimes lá, inclusive um homicídio, em que me lembro que nós tentávamos buscar imagens das casas próximas, isso há uns 7 anos atrás, para conseguir as imagens do delinquente que teria passado na rua. E, de fato, uma das imagens nós conseguimos através de uma casa, de uma residência que tinha a imagem, e conseguiu captar essa... Mas aí teve todo um trabalho, quer dizer, você ir, buscar, verificar, quer dizer, um trabalho muito maior. Agora, acho que com essa ideia que o secretário dá, pode avançar ainda muito mais na questão da prevenção. Só queria colocar um detalhe, que uma coisa que nós fizemos em Jaguariúna também, que eu acho que é importante, nós criamos com uma metodologia de criar uma sala dentro da delegacia de polícia, em parceria com a doutora Juliana, que é uma delegada bastante atuante no município. Delegada de Jaguariúna. Delegada de Juliana. Doutora Juliana... Vocês se recordam do sobrenome? Sim, eu conheço a doutora Juliana. Doutora Juliana, nossa delegada eficiente, e nós criamos junto com a prefeitura, fizemos uma parceria para colocar uma sala de atendimento à mulher. Então, a gente sabe que hoje a mulher é a grande vítima de violência doméstica, tem uma quantidade enorme que acaba sofrendo no município. Então, como nós não temos condição de ter a delegacia da mulher, porque o Estado não tem capacidade para isso, nós fizemos uma parceria com a Polícia Civil e colocamos uma sala para atendimento à mulher, que é atendido por uma mulher. Existe uma brinquedoteca que foi criada para as crianças e é feito todo o atendimento à mulher nessa sala. De uma iniciativa da prefeitura? Juntamente com a doutora Juliana, com a delegada. Aliás, você está vendo agora aí na tela o nome da doutora Juliana, que a gente pesquisou e botou para você, em homenagem a ela, que está sendo muito bem citada pelo prefeito. Doutora Juliana, obrigado pela participação extra aqui no programa. É eficiente aqui o programa. E, além disso, nós criamos também a Patrulha Maria da Penha, em que existe um casal de guardas municipais e que fazem um acompanhamento daquela mulher que sofreu violência doméstica durante o período em que foi determinado pela Justiça, para que o agressor não se aproxime da vítima. Então, essa Patrulha Maria da Penha foi uma iniciativa nossa, da Prefeitura Municipal, para também preservar
essas mulheres que normalmente acabam sofrendo essa violência doméstica em virtude de muitos maridos que acabam indo para o alcoolismo e tendo todos os problemas sociais que a gente conhece. Então, foi duas iniciativas. Interessante o prefeito falar que o município ele não está só suprindo o que seria um policiamento, a polícia ostensiva e preventiva, mas também em auxílio diretamente à polícia judiciária, porque é uma atribuição da polícia judiciária, a prevenção não, mas após a prática do delito, ir atrás daquele que cometeu um crime de violência doméstica, violência de gênero. As delegacias especializadas, nós sabemos por estudos que são muito mais eficazes. A vítima de violência doméstica, ela se sente muito até envergonhada de ir a uma delegacia comum, pois muitas vezes ela se sente culpada de ter sido vítima. É um fenômeno que ocorre e essa iniciativa da própria prefeitura, do próprio município, do prefeito, em ter a sensibilidade de criar uma especialidade numa delegacia, já que o Estado só fornece uma delegacia, e tenho certeza que pouquíssimos policiais civis devem trabalhar nessa delegacia, parabéns. Parabéns, prefeito. É bastante interessante também que ele frisou o fato da delegada ter tido essa... mas isso nós temos que integra a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que eu digo que é uma das melhores polícias da América Latina, são os melhores policiais. Então, todos esses resultados de polícia de inteligência, esses resultados são computados e são devidos aos policiais que integram. Porque se for depender do governo, com o descaso que o governo trata a nossa polícia judiciária, ele não poderia nunca se valer do trabalho valoroso de uma polícia de inteligência para fazer uma propaganda política eleitoral. Então, isso não é novidade que uma delegada de polícia tenha essa iniciativa, pois temos muitos colegas valorosos e que honram a Polícia Civil e que nos dão muito orgulho. Mas justamente eu apontei isso eu rolei a bola, a senhora chutou pro gol. Na verdade, pelo seguinte, para mostrar que foi a delegada, foi um ato pessoal, não é? Eu queria também colocar o seguinte, prefeito, o senhor disse em outro momento aqui do programa que a prefeitura de Jaguariúna, ela coloca dentro da delegacia alguns funcionários. Isso é o tipo de investimento que a prefeitura não deveria fazer, né? A doutora Juliana Bellinati, a nossa delegada, Bellinati, ela de fato aí tem contado com o apoio da municipalidade para auxiliar nos trabalhos da delegacia de polícia para suprir a demanda que ela necessita. A gente faz isso porque é uma questão muito importante, a questão da segurança pública, e a gente sabe das deficiências do Estado, então a gente colabora com esse trabalho. Evidentemente, como eu disse no meio do programa, o prefeito sempre tem que estar com o chapéu na mão pedindo recurso. E além de estar com o chapéu na mão, ainda tem que emprestar. Quer dizer, isso é difícil para o prefeito, que não é uma situação muito fácil. Mas nós não fugimos do nosso dever, da nossa responsabilidade. Secretário, deixa eu jogar a bola um pouquinho para o senhor. O prefeito de São Paulo, ele queria montar uma polícia municipal, como é que é isso? A ideia é um pouco do que a gente começou a debater aqui no começo, né? Agora eu queria aprofundar um pouquinho. Não, vamos lá. O que acontece é que, em grande parte, como a delegada Juliana colocou no começo, isso já existe. Essas atribuições, elas já estão presentes, né? A guarda municipal, ela já faz algum papel de polícia. Em certas ações, ela se depara com a realidade. Mas não pode escrever no carro, então, Polícia Municipal não pode. Porque estamos numa briga judicial de alguns órgãos e instituições que não entendem que isso tem que acontecer. Mas eu acho que está na hora da gente colocar esse debate na mesa e ter uma discussão séria sobre esse assunto. Então, o que o prefeito faz, ele traz uma reflexão, né, sobre debater segurança pública no Brasil de um outro jeito. Será que o nosso modelo nacional funciona? Não, acho que está na hora da gente fazer alguma coisa diferente. Há quanto tempo a coisa é do mesmo jeito? E a segurança, ela só piora, a criminalidade só avança. O Brasil, ele mata mais hoje do que 150 países no mundo combinados. Isso não é brincadeira. Combinados são acumulados? Acumulados. A soma, se nós pegarmos 150 países do mundo e somarmos o tanto quanto eles matam, o Brasil mata mais.
Ou seja, o Brasil é mais violento do que grande parte do mundo inteiro junto. Então, nós temos uma crise muito grave. Não dá para a gente continuar tratando a segurança pública do mesmo jeito, né? Aquela famosa frase do Einstein: se você quer resultados diferentes, você tem que fazer alguma coisa diferente. Então, eu acho que quando o prefeito traz a discussão de São Paulo, né, a maior cidade do país, falar, né, na guarda ser uma polícia municipal, ele está, na verdade, levantando uma bola e falar: olha, será que esse modelo de segurança pública funciona? Não está na hora da gente pensar em alguma outra coisa? E não está fazendo nada também de tão gritante, porque, como a gente colocou aqui, enfim, existem já atribuições, existe um papel na guarda, existem mudanças na Constituição que foram feitas. Então, nós estamos caminhando para isso. E o Brasil, do tamanho que ele é, nós temos que se unir contra o inimigo comum, que é o bandido. Então, quanto mais polícias, né, ou quanto mais gente trabalhando em prol da mesma causa, acho que nós só temos a ganhar. O incremento de uma nova polícia municipal, ela vai ser bem vista. Eu acho que, óbvio, nós lidamos com questões estruturais, né, rígidas, que elas têm que ser quebradas, mas o Brasil não pode esperar. Ele tem que se organizar, ele tem que acompanhar a velocidade que o bandido, por exemplo, não espera. As organizações criminosas estão tomando conta do Brasil. Secretário, uma das entidades que se colocaram contra o termo Polícia Municipal é intimamente ligada à Polícia Militar. Eu queria perguntar para as delegadas de polícia aqui o seguinte: como é que a Polícia Civil se coloca em relação a essa questão de uma guarda municipal de repente virar Polícia Municipal? Doutora Raquel. Não só está sendo discutido agora o termo Polícia Municipal, como anteriormente, na época do Estatuto das Guardas Municipais, também uma entidade de classe ligada à Polícia Militar, questionou a legalidade desse estatuto. Eu vejo muito mais como um objetivo corporativista e não visando o bem da sociedade, pois acredito que as polícias, de um modo geral, devem trabalhar em coesão, visando combater a criminalidade. E tanto a Polícia Civil, a Polícia Militar, as guardas municipais, elas têm esse objetivo. Obviamente, respeitando as atribuições constitucionais previstas e legais. E as guardas municipais, elas têm essa atribuição de prevenção, o policiamento preventivo e ostensivo. Eu acho que tem um ponto interessante aí, Raquel, que é uma esperança talvez para esse debate avançar, que esse corporativismo não tomou conta plena da discussão, porque o nosso secretário aqui em São Paulo de Segurança, ele é um ex-coronel da PM, e ele que está encabeçando isso. Inclusive, dentro do nosso time ali, são 7 ex-coronéis, eu sou o único não militar, ou não policial, né? E acreditam nessa mudança, acreditam nesse debate técnico, analítico, racional, o que é melhor para o Brasil. Então, eu acho que dentro da Polícia Militar você tem uma série de grupos e pessoas que estão abertas a esse debate, a esse diálogo. Eu acho importante, mesmo os que não estejam, eles têm que vir para a mesa e trazer bons argumentos. Mas senão nós realmente vamos ficar presos. A gente tem que pensar em alguma coisa diferente. Mas acho que tem uma esperança, porque não é todo mundo. E a Secretaria de Segurança de São Paulo, com a sua grande maioria com vários ex-coronéis da PM, eles estão apoiando e encabeçando essa... Eu, como delegada de polícia, eu vejo com bons olhos o aumento de atribuições e que a Guarda Municipal consiga suprir, muitas vezes, a deficiência no policiamento preventivo ostensivo. Vejo com bons olhos. Doutora Juliana, o que a senhora pensa sobre isso? Eu também concordo. Acho que a questão da nomenclatura, ela está espelhando o aumento das atribuições que foram formalizadas agora. Então, não adianta a gente ficar querendo designar de um jeito ou de outro, se você, na essência, você está acrescentando. Então, eu acho que acaba sendo um debate estéril, né? Já que você já concedeu um aumento do poder, né? Do aumento das atribuições. Eu, particularmente, eu acho muito importante que a Guarda esteja, sim, atuando no patrulhamento preventivo e ostensivo. Eu acho muito importante. Tanto por ser uma instituição civil e que traz para nós esse contraponto de você não precisar ter uma instituição militar para fazer o patrulhamento preventivo e ostensivo. Porque a gente, às vezes, tem na imaginação a necessidade de uma farda e esquece que a Guarda Municipal, ela é uma instituição civil, ela é uniformizada,
municipalizada e não tem nenhuma questão relacionada a uma instituição militar ou militarizada. Ao contrário, existe uma preocupação e uma vedação para que isso aconteça, né? Além disso, quando a gente vai pensar sobre a municipalização da segurança ou da polícia, a gente tem que pensar em algum aspecto, porque é diferenciado, porque a segurança, ela não é só o patrulhamento. Um patrulhamento, ele pode sim ser municipalizado. Ele deve hoje ter a integração do município, porque a demanda está sendo colocada e ela precisa ser suprida. A sociedade está aí, precisa de segurança, e uma parte da segurança é o patrulhamento. A Guarda Municipal há muito já contribui nisso, como nós já estávamos conversando. Mas isso me preocupa quando a gente vai trabalhar na ideia da investigação, e eu acho que a municipalização, pensando na parte de segurança pública que envolve investigação, ela tem que ser pensada porque ela pode prejudicar. Uma investigação você começa e você não sabe onde você termina. Se eu ficar fechado em fronteiras municipais, eu não vou chegar aonde eu quero. Então, nós temos que fazer essa diferença. Enquanto patrulhamento preventivo ostensivo é perfeito e necessário. Mas a investigação, ela deve ter as fronteiras livres. Até porque, doutora Juliana, não está previsto constitucionalmente as atribuições. A Polícia Militar, ela não tem uma atribuição, no caso de investigação, de polícia, de inteligência, assim como as guardas municipais. O que muitas vezes ocorre é a tentativa, não pela instituição, mas por alguns, de usurpar uma atribuição não inerente, em algumas situações bem pontuais. Então, eu acho que nesse sentido, eu vejo como não teria nem como uma polícia ostensiva preventiva atuar no campo da inteligência de polícia investigativa. Uma questão, às vezes, da suscetibilidade de você ter uma polícia sobrepondo o trabalho da outra, eu acho que mais que tudo é a união das forças do bem contra as forças do mal. Exato. Então, quando você tem a união de todas as forças policiais, nós estamos combatendo o mal. E nós só vamos vencer o mal quando as forças do bem estiverem unidas. Então, eu acho que esse tem que ser o espírito. E não do receio de você perder um espaço para um ou para outro. Todos têm o seu espaço, todos têm o mesmo objetivo, é combater o mal. Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis. Secretário Adjunto de Segurança Urbana, Reni Ozzi Cuquier, doutora Raquel Galinatti. Só quer falar rapidinho, pode falar. Só quero agradecer a presença de todos e foi uma grande honra poder participar com convidados que trouxeram conhecimentos até que eu não tinha noção do que poderia inovar na segurança. Muito obrigada, professor, secretário Reni, muito obrigada, prefeito Gustavo, obrigada, doutora Juliana. Eu também quero agradecer a doutora Juliana Ribeiro, delegada de polícia, diretora do Sindipesp. Este foi o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Hoje nós falamos sobre a importância do município na gestão da segurança pública. A você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado e até a próxima.